A minha tia me desafiou a pregar aqui hoje. E Deus tem feito algumas coisas na minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Eu não ia pedir para ela pregar, claro, sei lá, não gosto disso, mas engraçado que ela falou: Bianca, eu já tinha pensado em você pregar no domingo, e quando eu fui falar com seu pai, ela perguntou: chefe, você acha que quem prega no domingo assim, do nada? Aí ele falou: ué, por que você não manda a Bianca? Aí ela falou: então é de Deus. E eles decidiram sem a minha concepção, então eu falei: ok, é de Deus. Então eu estou aqui, eu creio que eu posso abençoar a vida de vocês, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra para o coração de cada pessoa aqui. E eu creio que não importa o que eu fale aqui, mas se o seu coração estiver aberto, Ele vai falar com você. E esse é o meu pedido essa noite para Deus. Que não seja a minha boca, mas que seja Ele através de mim. Amém? Eu quero que você não abra nenhum lugar. Mas eu quero te falar qual é o tema da minha palavra de hoje. E o tema da minha palavra de hoje é: pare de tentar. Você pode repetir comigo? Pare de tentar. Ok. Então, gente, assim como vocês, na verdade eu aprendi uma coisa com uma pastora chamada Kathleen Kuhlman. E ela falou que não tem nada que alguém possa pregar que não seja a sua própria vida. E eu aprendi isso, e todas as vezes que eu tento ministrar, ou que eu tento falar, eu tento não usar testemunho de outras pessoas, mas por que não usar o meu, não é? Se a gente fica usando de outras pessoas, fica meio clichê, mas se você usa a sua vida para falar com outras pessoas, eu acho que é aí que funciona. Então, assim como vocês, eu conheci Jesus, e eu conheci muito novinha, e eu acho que muitos de nós conhecemos Jesus primeiro, por aquele que morreu na cruz, certo? Primeira coisa que a gente aprende: Jesus morreu na cruz. Segunda coisa que eu aprendi, pelo menos eu acho que muitos de vocês, são as coisas que a gente não pode fazer depois que a gente aceita Jesus. Então, eu cresci com algumas musiquinhas do estilo assim: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Meu Deus. Então, a segunda coisa que eu aprendi quando eu aceitei Jesus foi: eu não posso pecar, senão eu vou pagar. Eu não posso pecar, senão eu vou morrer. Então, não posso pecar. Meu Deus. E alguns de vocês podem ter entrado na igreja e a primeira coisa que te falaram foi assim: aqui a gente não xinga, não. E aí você ficou: desculpa. Ou então, aqui a gente não bebe, não. Talvez a segunda coisa que você tenha aprendido, assim como eu, quando você entrou dentro da igreja, é: o que eu não posso fazer? E muitas vezes lá fora a gente é conhecido pelas pessoas que não podem fazer várias coisas, não é? Pelo menos na minha faculdade, quando eu falo que eu sou crente, é assim: ah, entendi. Não te chamaremos para festas, não te chamaremos para beber, você não pode fazer nada, você é para lá. E quando eu aprendi isso, na minha adolescência, da mesma forma, chegou a hora de ir para as festas, de começar a ficar com alguns meninos, e eu sei que eu não podia fazer isso. Eu não sabia nem porquê, mas eu sabia que eu não podia, eu não fazia. Então, estamos lá, não fazemos, tudo ok. Meu pai sempre falou: não vai para a festa. Então, sei lá, quando alguém me chamava, eu já falava: não posso. Nem sabia o porquê. Talvez com você da mesma forma. Você chegou aqui, falaram que você não podia beber, e você falou: ah, ok. Mas não sabia nem o porquê. Mas tem uma hora nessa nossa jornada que a gente se depara com alguns pecados que nada do que te falarem é suficiente para você parar de fazer aquele pecado. Vocês concordam comigo? Tem alguns pecados que, por exemplo, eu vou falar na minha vida: a inconstância. Eu sempre antigamente, hoje graças a Deus não, mas eu era muito inconstante. Então, o meu pai sempre falou assim: Bianca, você tem que ler a Bíblia todos os dias. E se você não lê, você está
errada, né? Sei lá, você não vai mexer no computador se você não ler. E eu falei, tá. Mas tem uma hora que, mesmo que o seu pai fale todos os dias para você ler a Bíblia, você vai chegar e vai falar, cara, não dá, entendeu? Tem uma hora que, se o seu líder ficar falando para você assim, para de se masturbar, vai ter uma hora que você vai cair nesse mesmo pecado e você sabe que você está errado, mas a palavra dele já não é mais suficiente para você parar de cometer aquele pecado. Vocês concordam comigo ou todos somos anjos aqui? Vocês concordam? Tem hora que alguém falar para você assim, tá errado ouvir música do mundo, ponto. Aí você fala, ok. Aí no começo você não ouve. Daqui a pouco você se pega ouvindo. E aí você entra naquela bola de neve que é assim, você cai. Aí quando você cai, você levanta. Aí você fala assim, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aí você vem no altar, você chora. Fala, Deus, eu não vou mais fazer isso. Aí no outro dia que acontece, você faz de novo. E aí entra essa bola de neve e na minha vida eu comecei a entrar nisso. E eu percebi assim, cara, não adianta só o que as pessoas te falam. Não adianta só o que as pessoas te falam, sabe? E a primeira coisa que eu quero te falar é para você parar de tentar de viver na lei. Primeiro ponto, viver na lei. Eu percebi que eu estava vivendo na lei. O que é a lei? Antigamente, antes de Jesus morrer, como que as pessoas elas eram salvas dos pecados delas? Alguém pode responder? Sacrificando animais puros. Então, antigamente, como é que era que acontecia? Moisés chegava com a lei lá, falava assim, galera, a partir de hoje, a gente não come mais pão do outro dia, entendeu? Não pode mais. Aí a pessoa ia lá, ouvia, falava, não, vou comer. Comia. O que ela tinha que fazer para ela ser perdoada? Sacrificar um animal. Mas olha o que diz em Hebreus 10:14. Se você pode abrir comigo. Hebreus 10... Não. Hebreus 10:14 não, gente. Calma aí. Hebreus 10, de 1 a 4. Diz assim, ó. O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano. Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desses regulamentos. Se isso fosse possível, uma oferta só teria sido suficiente. Os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e seu sentimento de culpa teria desaparecido. Mas aconteceu justamente o contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam-lhes a desobediência e a culpa deles, e em vez de aliviá-los, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tirem os seus pecados. Então olha o que a palavra de Deus está falando, que antigamente no antigo sistema, as pessoas, quando elas davam esses bois para serem sacrificados, ao invés deles serem livres, eles começavam a se sentir culpados. E toda vez que eles pecavam, eles se sentiam mais culpados. E quando a gente traz para a nossa vida, muitas vezes, nós estamos vivendo na lei e não na graça. Quantas vezes você tem aqui pecado e porque alguém te falou que você não pode fazer aquilo, você se sente culpado. Você vem para a presença de Deus e você vem chorar porque você pecou mais uma vez. E sabe, esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Alguém pode dizer amém? Esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. A culpa e a condenação não é o plano de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu vi isso, que é impossível que os seus sacrifícios tirem os seus pecados, isso me libertou. Entenda comigo aqui. Tudo que você faça
para pedir perdão, para se cortar. Você fala assim, meu Deus, se você chorar, se você sair de pano preto, tudo o que você faça não é suficiente para apagar os seus pecados. Meu Deus, Bianca, não é. E é aí que vem a morte de Jesus. Por que ele morreu pela gente? Já, sei lá, a gente fala isso é tão clichê, né? Quando a gente fala assim, Jesus morreu na cruz por você. Você fala, glória a Deus. Mas quantas vezes a gente não entende lá atrás o porquê que ele morreu? A morte de Jesus, ela veio porque a lei, ela não era o suficiente para apagar os pecados das pessoas. E Deus pensou assim, a gente precisa de um sangue inocente, de um sangue precioso, de um sangue santo, para apagar o pecado da humanidade. E é por isso que ele mandou Jesus. Então, ele veio para trazer a nossa liberdade. E esse foi um dos únicos motivos de Jesus vir para cá. A gente não vive mais na lei, a gente vive na graça, na liberdade. E sabe, eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem. Quem gosta de ouro branco? Sabe, quando você fica focado na lei, esse aqui é o pecado. Calma aí, alguém pode vir aqui? Gabi. Esse aqui é o pecado. E aí o pecado está lá longe de você. E você fica assim, meu Deus, eu não posso pecar. Velho, não posso pecar, velho, meu Deus. Não, hoje eu não vou abrir o computador, não posso pecar. Ai, não posso pecar. Não posso. Quando você vê, já foi. Pelo menos é assim comigo quando eu estou de jejum de doce. Ou com alguma dieta. Eu fico assim, não posso comer, não posso comer, não posso comer, não posso comer, comeu. Já acabou. E quando Jesus veio, ele veio e ele trouxe a graça. Outra pessoa pode vir aqui, por favor? Tia Cida. Fica um pouquinho mais longe da Gabi. Segura. Antes, você olhava para o pecado e aquilo era tão lindo que você ficava, meu Deus, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas quando Jesus veio, o propósito dele para nós é que a gente olhe para lá. E quando você olha para lá, quando você olha para o maior e para o melhor, você esquece esse aqui. Olha, que coisa linda. Esse diamante negro. Você olha para o diamante negro e você esquece do pecado. Pode sentar, gente. Hoje pode me dar. Não, mentira. Pode vir. A encenação vale, o chocolate. A encenação vale. Pode. Só dá um pedaço do pastor Magno que ele pediu. Então, o que acontece? A graça, ela veio para que a gente não fizesse só a lei com a nossa mente. Mas quando Jesus veio, ele colocou as leis dentro do nosso coração. Onde diz isso, Bianca? Te direi agora. Hebreus. Calma aí, gente. Hebreus 10:16, exatamente. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E quando você entende isso, você começa a entender, por exemplo, Hebreus 10, do 9 ao 10. Vem comigo, presta atenção. Olha o que fala, Hebreus 10, do 9 ao 10. Cadê? Aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Quando Jesus veio, ele cancelou o primeiro sistema em favor de outro muito melhor. Nesse novo plano, nós somos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus.
E lá na frente fala: pois por meio de um único sacrifício, Ele tornou perfeitos para sempre todos aqueles que ainda estão se santificando. Amém? Então, por que Jesus veio? Porque antes, olha só o que fala: perfeitos, perdoados, purificados. Ele nos fez isso tudo quando Ele morreu. Antes, como eu disse para vocês, Moisés ele dava as leis e as pessoas elas tinham que cumprir, porque senão elas estavam erradas. E a lei não é o problema, porque em Romanos diz que sem a lei, como que a gente saberia o que é cobiça, se a lei não diz não cobice? A lei ela é importante. É importante as musiquinhas para as crianças dizendo que elas não podem pecar, que elas têm que obedecer aos pais. Mas qual é o problema da lei? É quando ela está baseada só naquilo que as pessoas falam, que você acha que é certo, mas ela não está dentro do seu coração. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a pedir para Deus. Quando eu todas as vezes vinha aqui na frente e falava: Deus, me ajuda a não ser inconstante. Gente, eu já pedi isso tanto, vocês não têm ideia. Todas as vezes que me viram aqui, eu estava pedindo isso. E uma hora Deus ele me falou assim: para de fazer esse pedido e começa a viver. Sabe, para de se lamentar toda vez que você não lê um capítulo da Bíblia naquele dia. E no outro dia volta e eu estou aqui te esperando. Isso é libertador para você? Sabe, para de toda vez que você peca, se massacrar. Olha, eu vou te dizer uma coisa: você precisa sim viver em santidade. Porque quando você ama a Deus, requer sacrifício, amor é sacrifício. Mas o que eu estou te falando é que não adianta você fazer se não for de coração. Se o seu coração não estiver nele, se ele não for a raiz, o fruto nunca vai sair. Jesus ele veio para te mostrar que ele é a raiz. E se a raiz é boa, o fruto é só isso. Então o segundo ponto é: para de viver sem ser livre. Para de tentar viver sem ser livre. Quando a gente entende que Ele trouxe a liberdade, Ele te faz livre. Aí você pergunta para mim: mas Bianca, eu sou livre e eu não posso fazer um monte de coisa? Que liberdade é essa? Mas o conceito de liberdade, o seu conceito de liberdade está errado. Porque para mim, e na palavra de Deus, liberdade é quando você pode escolher o que você pode ou não fazer. Uma pessoa que ela come de tudo, ela não é livre, se aquilo faz mal para ela. Mas uma pessoa que escolhe, ela fala assim: nossa, esse chocolate é muito bom, mas eu não vou comer. Quem é a pessoa verdadeiramente liberta? Aquela que consegue escolher, aquela que consegue frear os seus pensamentos, aquela que consegue dizer não quando é necessário dizer não, aquela que consegue pegar o seu temperamento difícil e falar: calma. A verdadeira liberdade é ser livre para escolher aquilo que Deus quer para nós. Sabe, as minhas amigas que ficaram com todos os meninos quando eu era adolescente, elas não são livres. Livre sou eu que disse não para cada menino, porque estou esperando a pessoa certa. Então isso é ser livre. Ele nos trouxe liberdade. E Ele te diz hoje: para de tentar. Vai na raiz e o seu fruto vai ser bom. Sabe por que muitas vezes a gente tem tentado tanto? Porque o primeiro princípio, porque a primeira coisa está errada. E aí é quando tudo começa a desandar. Então a segunda coisa é: para de tentar não ser livre. Ser livre é desfrutar da presença dEle sem sentir que você tem que bater ponto. Ser livre é saber que você não precisa ser perfeito para Ele te amar. Pelo contrário, diz na palavra de Deus que antes da criação do mundo, Ele olhou para o homem, Ele sabia o que ia acontecer e mesmo assim Ele escolheu nos criar. Você acha que Ele não sabia o que ia acontecer, gente?
Sério. Mas Ele nos ama. Ser livre é ir todas as vezes que você quiser à presença do seu Pai, sem se sentir culpado. O pecado na lei, ele te afasta de Jesus. O pecado na lei, você olha para Jesus e você tem vergonha. O pecado na lei, você tem vergonha de entrar na presença do seu Pai. Uma vez eu ouvi uma história, um menino perguntou assim: mas você não ia falar direito? Por que você não fala direito com Deus? Você tem que falar, vossa Senhor, meu Deus. Ele falou: eu falaria assim se fosse o presidente. Mas com meu pai? Com meu pai eu entro na hora que eu quiser no quarto dele, eu bato lá. Eu interrompo ele. Ser livre é você viver o que Deus tem para você. Amém? Sem culpa. Sem tentar arranjar desculpas para os seus pecados, perguntando para outras pessoas. É você viver com Ele e entender que Ele te ama, independente do que você faça. Meu Deus, quando eu entendi isso... Gente, vocês não têm ideia. É sério, viver livre é a melhor coisa que existe. Porque é quando você para de tentar, sabe? Para de ficar assim, eu preciso ler a Bíblia hoje, eu preciso... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu não preciso ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu posso falar isso com todo o meu coração, porque Deus sabe que é verdade. Quantas vezes eu estou muito cansada. E eu falo, meu Deus, eu não posso dormir hoje sem ler a Bíblia. Mas não porque meu pai está me olhando, mas porque eu amo isso. E se naquele dia eu não consegui ler a Bíblia porque eu estava muito cansada, no outro dia, como um amigo, eu falo assim, meu Deus, me perdoa. Ontem eu estava tão cansada, mas... E aí, hoje é nós? Se um dia eu esquecer de responder a Ana no WhatsApp, porque eu dormi sem querer... Você acha que ela vai falar assim, Bianca, não olhe mais na minha cara agora? Não. No outro dia eu chego nela e falo, Ana, esqueci de... dormi, caracas. Mas e o que você estava falando? Quantos aqui querem sair livres? Livres de todo pecado, livres de toda condenação, livres de tudo aquilo que o diabo tem colocado na sua mente. Livre. E a terceira coisa... que é o que mais eu tenho vivido. Eu entendi esses dois há um tempo atrás. Mas esse terceiro eu entendi fazem poucas semanas. A terceira é que você tem que parar de tentar viver sem Ele. Eu já tinha entendido que eu era livre. Eu tinha entendido que a graça e a lei... Quem é minha discípula, como a Tati sabe, eu só falo disso. Então faz tempo que eu entendi esses dois pontos. Mas há 2 semanas atrás, Deus, ele chegou de forma quase que ele me bateu, posso dizer assim, de verdade. Eu cheguei no meu quarto e eu comecei a sentir uma fúria de Deus. Eu comecei a sentir Ele falando comigo, só que Ele falava. E sabe quando uma pessoa fala tanto no seu ouvido que você fica... Tipo, sério, eu fiquei paralisada. Eu fui pra pizzaria, eu fiquei paralisada lá. E eu falei, meu Deus, eu preciso ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava falando comigo, eu tava bem assim, ó. E ela falava, Bianca, você tá bem? Tava, aham. E eu, tipo, não tava lá, sabe? Ela tava falando comigo, eu tava fora. Porque eu sentia que tinha alguém falando comigo, falando. E eu falei, mãe, calma aí, eu tenho que ir pro meu quarto, sério. E eu fui pro meu quarto correndo, eu fechei a porta e eu desliguei a luz. E quando eu deitei, Deus, Ele quase que Ele acabou comigo. Vocês não têm ideia. Acho que vocês sabem que a gente assumiu jovens esse ano. E tudo que eu e a Mais a gente tentou fazer, tudo deu errado. Tudo. Tipo assim, tudo que eu coloquei de planejamento deu errado. E nesse dia no meu quarto, Deus falou assim, e aí, cansou? Aí eu falei, cansei. Aí Ele falou, quando que você vai perguntar para mim? E nessa hora, eu chorava tanto. Foi muito engraçado porque
meu Deus, como ele falou comigo, como ele falou, e ele falava, que dia que você vai andar comigo? Cadê a nossa amizade? Cadê aquilo que você fazia antigamente? E ele começou a falar no meu coração tão forte, e eu só ficava pedindo perdão, 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 e ele falava, e ele me levou a Josué. Eu vou ler para você, quando fala que eu entendi daí a ira de Deus comigo, porque em Josué 9 conta a história dos israelitas, e diz que eles ficaram nas mãos dos gibeonitas, porque os israelitas não tiveram o cuidado de consultar o Senhor. Quando eu li isso, eu falei, ou seja, uma nação inteira ficou nas mãos do seu inimigo. Uma nação inteira ficou nas mãos do seu inimigo, porque eles não consultaram ao Senhor. E nessa hora eu falei, Deus, me perdoa. E desde então, eu tenho vivido com Deus de uma forma sobrenatural. Sério, essas 2 últimas semanas, eu conto para as meninas, quem está mais perto de mim sabe, Deus tem falado comigo, eu estou no carro dirigindo assim, e Deus começa a me dar estratégias. Eu estou em casa e Deus me fala assim, liga para tal pessoa. Eu estou andando e Deus me fala, faz isso. E desde então, eu tenho criado uma intimidade com Deus tão forte, de verdade perguntar, até assim, Deus, você acha que eu devo virar nessa rua? Uma dependência. E eu já tenho visto frutos disso. Quando eu decidi ouvir a Deus, coisas aconteceram e coisas têm acontecido. Nosso ministério com pessoas que eu cheguei em casa e falei, Deus, obrigada por ter chegado em mim, sabe? Obrigado comigo, porque a melhor coisa que eu posso fazer é viver com o Senhor. Viver uma intimidade onde a última coisa que você faz não é orar, mas sim a primeira. Eu trouxe para vocês toda essa história de todo esse andamento para te dizer, com Ele, com aquele que sonha com você os maiores sonhos, com aquele que te criou e que tem uma história para você, é o melhor lugar que você pode estar. E se você deixa com que a lei, se você deixa com que o pecado te pare, você não vai conseguir viver com Ele, porque o pecado vai te afastar dele. Se você não entende que Ele te trouxe liberdade, você vive preso. E se você acha que você pode viver sem Ele, a sua vida com certeza não vai ser melhor do que se fosse com Ele. Eu posso dizer isso tudo porque eu tenho vivido, como eu disse para vocês, eu tenho realmente vivido de ter coisas que eu falo, Deus, eu não sei, e Ele me responder, de tantas coisas que Deus tem me pedido, de, por exemplo, eu estar no meu quarto e eu ia assistir uma série e Ele falar, não, agora não, fecha e vai orar. E eu, ok. E nesse meu momento de oração, eu ser ministrada. Então, andar com Ele é a melhor coisa que você pode fazer. Ser livre. Ser livre. Só quero fazer mais um exemplo para a gente fechar e orar. Porque eu sinto de ter um momento de ministração aqui hoje, amém? Diz na palavra de Deus que aquele que está nele, João 15:5, Ele é o ramo e todo aquele que permanece nele dá frutos. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Para essa planta postiça aqui, digamos que seja verdadeira, tá?
Se o agricultor tivesse plantado ela e quando ela tivesse na semente, ele ficasse lá do lado assim, cresce, 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 cresce. Você acha que ela ia crescer? Possível, né? Mas ela estava num bom solo, ele cuidou e ela cresceu. É fácil, todo aquele que estiver nele vai dar frutos. Então o que eu quero, sabe, quando a minha tia falou para mim, você vai pregar, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira, foi Deus me falou para perguntar para vocês, até quando você vai tentar? Essa é a minha pergunta. Até quando você vai fazer da sua forma? Até quando você não vai chamar Ele para estar na sua vida? E até quando você não vai andar junto com Ele? Essa foi a pergunta que Ele me fez. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos. E meu pedido para Deus hoje é, Senhor, que todos ali saiam. Todos eles saiam. Entendendo o lugar deles junto contigo. Entendendo o porquê da sua crucificação. Entendendo o quão livre eles são. Sabe o que a gente faz muito? A gente tenta muito sentir a presença de Deus. E eu aprendi que quando você para de tentar sentir, e quando você é sincero com Ele, você fecha os seus olhos, você é sincero com Ele, e você não fica preso a nenhum paradigma, as coisas fluem. Então hoje, sinceramente, eu não quero que você tente sentir a presença dEle. O nome da palavra é pare de tentar. Pare de tentar. Mas seja livre. Seja livre para agir. Seja livre para falar com Ele. Seja livre para ser sincera com Ele, porque Ele é o seu Pai. E o meu papel aqui na frente eu já fiz. Eu preciso que você agora, feche os seus olhos e fale com Ele. Espírito Santo. Fale com Ele, fale com Ele. Qual é a sua dificuldade? Você tem vivido na lei, você tem vivido sem ser livre. Você tem vivido sem Ele, sem a intimidade dEle. Eu quero, por favor, que você fale com Ele agora. Senhor,